E aí, beleza? Salmos de hoje, capítulo 74. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Compreendê-la, vivê-la e transmitir a outras pessoas, se assim for a sua vontade. Desde já te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Bem, temos no capítulo 74, 23 versículos. Recomendo a leitura de todo o versículo. Ele se complementa, é autoexplicativo e de um modo prático. Leiamos alguns dos versículos. Diz assim o versículo 1: Por que não rejeitaste, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Versículo 2: Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Quarto versículo nos diz: Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Sétimo versículo: Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, a morada do teu nome. Oitavo: Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Nono: Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Décimo versículo nos diz: Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Décimo primeiro: Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Décimo segundo: Ora Deus, meu rei, é desde a eternidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Décimo oitavo nos diz: Lembra-te disso, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. 19 nos diz: Não entregues à rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. 20 nos diz: Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. 21: Não fique envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. 22 nos diz: Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. 23º e último versículo nos diz: Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Bem, por meio desse cântico, é um salmo didático de Asaf, acerca do lamento por causa da profanação, onde o salmista clama por socorro, relembra o comportamento daqueles que efetivamente são profanadores do templo, dos símbolos, do próprio nome do Senhor, aqueles que buscam arruinar e eliminar da face da terra o seu povo. Clama, deixando claro que conhece os grandes feitos do Senhor, a abertura do mar e tantas outras circunstâncias em que o Senhor se mostrou favorável ao seu povo. E clama por socorro de um modo imediato. 22º versículo diz: Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. É um salmo desesperado, porque há uma distância nesse momento de Deus e o seu povo. E por vezes a gente é acostumado a dar ênfase nas consequências, sem se preocupar pela causa.
Diante de algo que nos incomoda, por vezes seria inteligente, ao menos inteligente, a gente buscar o motivo, a causa que isso ocorreu, para, já que é incomodativo, possamos evitá-lo. Mas na história de Israel, diversas foram as vezes, gerações a gerações eram assim, e fez o povo o que não agradou a Deus. Aí vinha efetivamente a consequência. Não é um castigo do Deus dos exércitos, mas é a consequência dos próprios atos. Vinha a Babilônia, levava o povo, ficava escravo não sei quantos anos. E o povo fez o que era justo aos olhos de Deus, se arrependeu, Deus os retirava desse cativeiro. E fez o povo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, qual é a consequência? Vem outro martírio pela frente. E assim foi indo e vindo, indas e vindas, e é assim até hoje. Se nós praticamos algo que nos aproxima do Senhor, tão bom é a sua presença conosco. Quando eu e você, imperfeito que somos e seremos sempre, praticamos algo que nos envergonha de estar na presença do Senhor, pode ter observância. Até o tempo que nos dedicamos em orar, em estar aos seus pés, diminui. Não é que Ele nos abandonou, mas é que o que carrega a culpa, acompanhado de vergonha, se afasta da presença, porque aonde há luz, as trevas se dissipam. É interessante quando estamos no cotidiano da vida e, porventura, falta energia no lugar onde moramos. Há um completo desespero por uma lanterna, por uma vela a ser acesa. Interessante que quando encontramos essa vela e a chama é acesa, toda a escuridão ao redor dela desaparece. Pois é. A luz não se mistura com as trevas. Quando o meu e o seu coração se enche de rancor, com desejo de vingança ou qualquer outro sentimento, outro tipo de sentimento que não agrada a Deus, por mais que eles sejam justificáveis do ponto de vista humano, do ponto de vista divino, eu e você, por natureza, seremos sempre pecadores. Não vivemos mais na lei, e sim na graça salvadora de Jesus Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor é clara, nós devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais é um amigo, um conhecido, um parente, alguém que fez o mal. Você está no trânsito, o cara te dá um tranca, você não sabe o que é que ele está passando ali. Ele pode ter passado mal, ele pode ser um irresponsável, mas pode ser uma pessoa responsável que está preocupado em chegar num local para socorrer alguém, para levar para um médico com uma devida urgência. Por vezes, eu e você tem vontade de devolver na mesma moeda o tranca recebido. Não é assim que deve ser. Nós não sabemos o motivo do outro. Por vezes o ser humano está sempre muito ensimesmado a ponto de não enxergar que é mandamento, devemos amar aos nossos inimigos, quanto mais aquele que nem conhecemos, que porventura nos fez o mal. Que possamos ter mais e mais proximidade com o Senhor e que Ele nos brinde com a felicidade plena de viver em meio ao seu favor o tempo todo. Sucesso, que Deus nos abençoe.